Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, minhas queridas visitas. É uma alegria enorme quando o pastor Valdinei me convida para pregar nessa igreja. Eu fiz um pacto com Deus desde que eu me batizei e falei com o Senhor, eu sou instrumento das suas santas mãos. Então já preguei, seja na Espanha, seja em Vila Real, seja em Lagos, e uma coisa muito boa nisso, e o pastor tem essa experiência, e sua esposa também, é a amizade dos irmãos e o carinho, não é verdade? É uma coisa muito bonita, né? Eu queria agradecer também o apoio no nosso ministério das pregações do YouTube. Vocês não imaginam quantas pessoas que não conhecem a verdade que escrevem para a gente agradecendo as mensagens que nós enviamos. Irmãos, o trabalho missionário é uma coisa muito, muito bonita. E eu gostaria de falar hoje numa situação que nós temos, mas muitas vezes não damos valor. É sobre a amizade. Vocês já viram que Deus ficou correndo atrás de seus filhos o tempo todo para ter uma amizade duradoura, forte, profunda, e muitas vezes nós se afastamos por algum motivo? A amizade é tão boa, que o próprio Jesus, e nós gostaríamos que fosse em João capítulo 15, vamos abrir lá, João capítulo 15, do verso 13, né? Ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Está entendendo um amigo aqui? Como é bom a gente ter um amigo, né? Em Provérbios, capítulo 18, fala que um amigo muitas vezes é mais que um irmão, não é verdade? Então nós vemos aqui que a amizade, irmãos, é muito interessante. Eu li num livro muito interessante que o autor falou uma coisa definindo o que é um amigo. Ele falou, para mim, sabe o que é um amigo? É quando todo mundo se afasta, ele se achega. Né? Tem situações, né, que infelizmente acontecem na nossa vida que as pessoas se afastam de uma maneira tão rápida e para longe, mas o verdadeiro amigo nessa hora nos dá um abraço, não é verdade? E eu gostaria então da gente se aprofundar nesse tipo de amizade em Marcos capítulo 2, um episódio muito conhecido, mas que nós vamos tirar algumas ilações para a nossa vida aqui. Então, Marcos capítulo 2, verso 1 em diante, fala assim, e é interessante, né? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os meus pecados. Vamos parar por enquanto por aqui, amém? Meus queridos, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Esse paralítico, vocês já tiveram algum contato com alguém que foi paralítico ou é paralítico, né? Você sabe que a pessoa que tem esse problema, essa doença, hoje tem muito mais vantagem que antigamente, né? Ou você tem a cadeira de roda, ou você tem fisioterapia, e eles tinham uma maca, né? Mais ou menos eles viviam sempre o quê? Deitados. E um paralítico sempre depende de quem? De outros, não é verdade? Para tomar o seu banho, para almoçar, para trocar roupa. Não é fácil, não deve ser fácil esses seus amigos dar essa assistência todos os dias a eles, né? Mas isso é primordial para eles, não é verdade? Conversar também com eles, dar um carinho. Agora eu faço uma pergunta, qual será o sonho de um paralítico? Qual serão os planos de um paralítico? Eu acho que tudo fica paralisado, não fica? Mas eu faço uma pergunta muito interessante. Será que hoje nós não estamos uns paralíticos espirituais, não? Vocês nunca pensaram o tempo que nós estamos vivendo? E nós estamos muito parados, nós estamos acomodados, anestesiados, igual a ele, querendo sair, mas com vontade nenhuma. Ele queria, mas nós temos tudo. Nós podemos andar, falar, alimentar, fazer a nossa higiene por nós mesmos, né? Conviver com nossos amigos, nossa família, e muitas vezes não fazemos isso. E é agora, irmãos, que Jesus fala, ide, porque tem pouco tempo. É uma verdade ou não é? Você abre os jornais, a televisão, você vê notícias e sinais que estão acontecendo que nós
que conhecemos a Bíblia, vemos que Mateus capítulo 24 está se cumprindo rapidamente. Quando é que eu vou sair do meu canto confortável, irmãos? Quando? Tem que ser hoje e não o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Não é verdade? Agora, eu acho interessante o seguinte: quem é que apresentou Jesus a esse homem? Quem é que falou de Jesus para esse homem? E se vocês quiserem se aprofundar nessa história tão bonita e profunda, vocês pegam o Desejo de Todas as Nações, que ela explica direitinho. Os 4 amigos tiveram a oportunidade de quê? De ver Jesus. Não sei se eles falaram com Jesus, mas eles viram como Jesus era o ministério de Jesus. Então eles viram o quê? O cego sendo curado, o surdo, o mudo, o leproso, gente sendo ressuscitada, e a mensagem de Jesus era com autoridade. A Bíblia sempre fala disso. A mensagem de Jesus é com autoridade. Faço uma pergunta a vocês que estão me escutando. Faço uma pergunta a vocês que estão no YouTube. Será que a nossa mensagem está sendo com autoridade? Será que o nosso testemunho está sendo um testemunho forte para que a pessoa possa se entregar a Cristo? Porque eu falo uma coisa com vocês. Quando esses 4 vieram conversar com ele, não devia ser fácil. Anos e anos naquele estado. Anos e anos ele deve ter tentado algumas coisas para recuperar a sua forma física, e nada. Ele não escutou nunca falar que alguém paralítico tinha se recuperado. Vocês já pensaram nisso? Mas esses 4 chegaram ali com uma convicção tão grande, com a fé tão fervorosa em Cristo, que falou assim: nós temos uma solução para você. Ele deve ter pensado: será que algum remédio, algum médico? Não, é um homem. E esse homem é um galileu. E esse homem tem um problema, sabe o que é? É que ele te ama infinitamente. Agora, para conversar com esse homem não é fácil, porque a multidão sempre está com ele. E vocês vão ver uma coisa muito interessante. E eu gostaria que vocês pensassem, eu sendo um paralítico. Eles me convencem, e repara bem uma coisa que eu quero que vocês entendam. Para esses 4 era só trabalho, não é? Carregar uma pessoa na maca não deveria ser fácil. Ele também não deveria ter um peso muito elevado, porque um paralítico deve comer o suficiente, ele não gasta fisicamente aquilo que ele come, praticamente, não é? Mas eles pegaram o quê? 2 de um lado, 2 do outro, e foi levando Jesus. E aqui fala que a casa estava cheia. Desde a Todas as Nações, né, pastor, fala que era a casa de Pedro. Agora repara uma coisa muito interessante. Eles vão entrar para casa e não conseguem. Por quê? Vocês viram aqui no texto? Por causa da multidão. Eu faço uma pergunta a vocês, irmãos. Por que a multidão não abriu e deixaram eles entrar? Entraram ali na casa? Por que a multidão não viu, mas na verdade viu que era um paralítico? A multidão não tinha um problema tão sério como eles. Por que não falou, faz favor? É ou não é? E ela não. A multidão não deixou ninguém entrar. Não deixou aquele homem com necessidade física e espiritual ver Jesus. Eu faço uma pergunta, será que o irmão pagano faz parte dessa multidão? E se eu faço, como é que eu posso saber que eu faço parte dessa multidão? Em primeiro lugar, não convido um amigo meu para ir na igreja. Eu estou barrando a igreja para ele. Não convido ninguém para vir à igreja. Se eu não convido, é porque a igreja não é especial, não é verdade? Já pensaram nisso? Ou então, eu tenho vergonha de Jesus. Também eu posso barrar a entrada de alguém na igreja com a minha má educação, com a minha falta de paciência, com a minha falta de amor e atenção também. Já viram isso, irmãos? Fazendo esse culto, o Espírito Santo foi me avisando, será que aonde você está? Entre aqueles 4 ou na multidão? E a multidão nem aí. E fala uma coisa muito importante para vocês. Qual é o dia de oração aqui, Gilmar? É terça ou quarta? Quarta-feira. Quarta-feira. O pastor sabe melhor do que eu que o termômetro de uma igreja é na quarta-feira, não é? O meu termômetro espiritual é na quarta-feira. Sabe por quê? Porque não me dá vontade nenhuma ir na igreja. E é um dos dias mais importantes. É o dia de agradecer, de orar, da intercessão pelo nosso próximo, né? E muitas vezes o inimigo faz o quê? Estou cansado, estou com frio, está muito calor, hoje o dia foi estressante, não é? Assim, pintar alguma situação complicada para mim, eu sou o primeiro a chegar ali na quarta-feira, não é? Deus me livra. Aí eu já esqueço. Agora repara bem uma coisa. Esses jovens tinham condições de desistir ou não tinham? Tinham. Então eles chegaram na porta com o maior esforço e a multidão que seguia Jesus não deixaram eles entrar. Eles falaram, olha, meu querido, dia físico eu tinha que fazer.
E vou falar mais uma coisa muito interessante a vocês. É que eles não tinham nada para receber de Jesus. Então, não é? Estavam perfeitos. Logicamente, humanamente dizendo. Não é verdade? Eu vou contar uma experiência que eu tive. Na minha profissão, eu sou muito convidado a dar palestra aos alunos, seja até alunos de 18 anos. E esse meu amigo falou comigo para me dar uma palestra na escola dele, e eu fui falar sobre a minha profissão. Então, eu fiz a palestra e no meio da minha palestra eu quero interagir com eles, eu quero saber se eles compreenderam, eu quero saber o que eles pensam dessa profissão, se eles um dia querem também participar da profissão. Então, tinha mais ou menos 60 alunos e praticamente todo mundo participou, menos um miúdo que estava aqui na frente. E eu reparei, o miúdo não participava, não perguntou. Eu falei, nossa, mas esse miúdo deve estar pensando, minha palestra deve estar horrível, não é? O cara não fala nada, todo mundo fala, ele não fala. E chegou na hora, a minha Denise fez o sinal, eu falei assim, bom, está na hora de terminar, e eu agradeci, e falei, ó, desculpa alguma coisa, se eu falei demais, se foi chata a palestra, e o miúdo vai, levanta o dedo. Eu fiquei feliz, mas preocupado, vocês sabiam? Você sabe por que eu fiquei preocupado? Eu pensei, esse menino deve ser um crânio, deve ser tão inteligente, que vai fazer uma pergunta que eu vou passar uma vergonha aqui dentro, não é, pastor? Esses daí que são os piores. Não é não? Primeiro na escola sabatina, que o irmão ali, chega no finalzinho, irmão, aí você já fica, mas graças a Deus está o pastor aqui, a gente já fica garantido, né? Então, é uma coisa que eu também falo com vocês, jovem, uma coisa que eu aprendi desde novinho que eu entrei na igreja, né? Não nasci na igreja, mas entro na igreja mais ou menos com uns 26, 27 anos, eu aprendi uma coisa. Quando eu estou passando em escola sabatina, eu estou dando culto, o meu pastor está na igreja, eu estou tranquilo. Sabe por quê? Se eu errar, ele vai me corrigir. Se alguém perguntar, ele responde por mim. Amém? Já pensaram nisso? Então, o que aconteceu? Ele foi e virou para mim e falou assim, eu posso fazer uma pergunta, seu padre? Eu falei, lógico, eu vi que você até nesse momento não tinha participado, eu fiquei até um pouco constrangido, isso, aquilo, e falei com ele na linguagem dele, solta a voz. E ele fez uma pergunta. E a pergunta dele foi direta. O senhor nunca pensou em desistir? Olha a pergunta do jovem. Foi a maior pergunta e a pergunta mais profunda que eu tive na minha vida. E olha que eu já dei muitas entrevistas e muitas palestras. E eu falei com ele, não. Uma vez não. Mas milhões de vezes eu quis desistir. E ele falou assim, por que você não desistiu? Qual seria a sua resposta? Eu falei, porque eu tenho um amigo. E eu queria que você conhecesse esse amigo. Ele quem? Jesus. Ele segura na sua mão e fala, não desista. E esses 4 irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês, é amigo do peito mesmo, não é? Porque eles não sossegaram enquanto não arranjaram um jeito de colocar esse seu amigo perto de Jesus. Agora é interessante o seguinte, eu li, pesquisei, parecia, né, pastor, que naquele tempo as casas só tinham um cômodo, mas o telhado era muito alto. Então eles faziam muitas vezes uma escadinha para você subir no telhado. Não se sabe se essa casa tinha escada ou não, ou eles subiram mesmo pelo telhado. De qualquer maneira, subindo a escada com a maca não deve ser fácil, né? E a pessoa fica assim, né? É um peso danado. Ou se não tem a escada, piorou. Eles não desistiram, perseveraram, tiveram foco. Foi ou não foi? Eles saíram de casa com foco. Todos 5. Eu tenho que ver Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Quando termina um sábado, a gente tem que ter um foco. Eu, quarta-feira, estou lá, na casa do Senhor. Eu, sábado, estou lá, na casa do Senhor. Por quê? Porque é o melhor lugar do mundo. Porque o meu pai está lá. Estão entendendo o foco? Agora, o inimigo, durante a semana, vai querer tirar o seu foco. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando com vocês? E aonde é que nos fortalece? Cada vez mais perto de Cristo. Eu vou falar uma coisa com vocês. Essa semana, de repente, eu não sei se todos estudaram a escola sabatina. Aí vocês perguntam, mas por que eu não estudei a escola sabatina se em 5 minutos eu posso estudar? Ah, porque eu não tive tempo. Caramba, se eu não tive tempo por 5 minutos estudar a escola sabatina, como é que eu vou ter tempo de apreciar Jesus? De ter uma amizade forte com Ele? Como? Vocês já repararam que em 40 anos no deserto, eles não tinham praticamente nada para fazer, porque eles não tinham comércio, não tinham escola, e eles também não tiveram esse tempo para Jesus. Eles não repararam que era o Rei dos Reis, o Senhor eterno.
Era ele que fornecia tudo para a sobrevivência deles. Agora, voltando à história, meus queridos, é interessante que eles sobem, agora vocês vão compreender uma coisa. Eles amarram a maca em cordas e vai descendo aos pouquinhos. E eu acho engraçado que quando eles iam descendo um pouquinho, o senhor paralítico, que não tem um nome, é engraçado que nem ele põe um nome, nem os 4 também têm um nome. Olha que coisa interessante. Agora é interessante, mas assim que ele ia descendo, e ele olhava e não via Jesus. Ia descendo, olhava e não via Jesus. Ia descendo, até que ele desceu. Aí ele viu Jesus. Será que é preciso eu chegar no fundo do poço para me conhecer Jesus, irmãos? Será que é preciso eu perder minha casa, minha família, meu emprego para conhecer Jesus? Não! Jesus, quando faz o convite, como estava no hino ali, e Jesus fez o convite para esse paralítico, já na casa dele. Porque o Desejo de Todas as Nações falam ali que Jesus já começou a impressionar a mente dele através do Espírito Santo. E com a ajuda do testemunho dos seus amigos, ele veio. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente conversar com alguém na rua, a gente pode falar sobre polícia, futebol, sobre isso, mas não esqueça do principal. É daquele que nos dá a vida eterna. Amém? Amém. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês, irmãos? E eu fico vendo, quando ele viu o rosto de Jesus. Caramba, deve ter sido uma alegria enorme, enorme. Né? E você tem essa alegria quando você vem na casa do Senhor? Nós temos essa alegria quando abrimos uma mensagem. Nós temos essa alegria de chegar em casa e falar, hoje eu tenho que pregar para alguém. Seja onde for. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês, irmãos? Conhecer Jesus é ser contagiado pelo seu amor. E contagiado pelo seu amor, eu estou me contagiando para amar também o meu próximo, para levar o principal ao meu próximo. Que essa verdade liberta. Estão entendendo? A verdade é eterna. A verdade tem um passaporte eterno, irmãos. Agora eu falo uma coisa muito interessante para vocês. Qual era a necessidade daquele homem? E aí, meus jovens, o que vocês acham? Qual era a necessidade daquele homem? Não era se recuperar fisicamente ou não era? Você já imaginou eu paralítico? Vai o pastor Valdinei e mais 3 irmãos e me leva lá na frente de Jesus. Eu falei, agora sim que eu estou curado, não é? E Jesus fala, perdoados estão seus pecados. Eu falei, o quê? Quer dizer, eu vim para ser curado e agora o senhor está falando que perdoa meus pecados? Já pensou nisso? Parece que Jesus está caindo em contradição, não é verdade? Mas é interessante o seguinte, que o paralítico não fala nada. O paralítico aceita. Você sabe qual era o problema dele? Eram os pecados mesmo. Através dos pecados que ele cometeu antes, ele ficou assim. Vocês lembram de Naamã? Naamã era leproso. Era ou não era? Qual era o problema de Naamã? Era a lepra, não era? Não. Não só. Era o orgulhoso. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês? O problema dele não era que ele era paralítico. Também era. Mas o principal que convivia, que comia ele internamente, eram os pecados que ele tinha cometido. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês, irmãos? Eu vou falar uma coisa muito interessante. A gente ora a Deus e muitas vezes pensa assim, Deus não respondeu. Deus já responde. Deus sempre responde. Pode demorar um pouquinho ou ser mais rápido, Deus responde. Mas Deus vai te dar aquilo que você precisa. Amém? Isso vocês podem estar certos. E eu falo mais, muitas vezes Deus não dá só o que a gente precisa, Ele dá muito mais. Quem poderia pegar para mim Jeremias capítulo 33, verso 3? Poderia ler para mim. Jeremias 33, 3. Como é que fala aí? Clama a mim e respondeste-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele dá a certeza que vai responder, ele dá a certeza que vai resolver seu caso, ele dá a certeza que vai dar muito mais do que você precisa. Então, para ele, para aquele paralítico, o principal era que seus pecados fossem perdoados. Mas Deus falou assim, eu vou te dar muito mais ainda, agora você vai andar. Apesar dos fariseus, os escribas estarem ali não compreenderem isso, mas o paralítico compreendeu. E agora ele fala 2 coisas muito importantes de Jesus. Primeiro, ele teve fé, aquele jovem, de ter saído de casa para confiar em Jesus, não é? Segundo, ele enfrentou a multidão e teve fé que através do telhado ele poderia conhecer Jesus. E terceiro, Jesus fala, então levanta-te, pega a tua maca
e vá para sua casa, querido. Você sabe quantos anos que ele não andava? Você sabe quantos anos ele não levantava? Ele poderia falar assim, eu? Ele poderia duvidar ou não podia? Lógico que podia, mas ele não duvidou. Agora leva a sua maca, meu querido. Vai tranquilo. Você está no caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém? Então, irmãos, eu vou falar uma coisa muito importante. Nós não somos paralíticos. E quem conhece Jesus nunca pode ser paralítico. Jesus quer em homens, e o Espírito Profecia fala no serviço cristão, que todo cristão que nasce de novo é um missionário. E eu falo mais, é um missionário nota 10, atuante. Não somos missionários de ficar sentado nos bancos, no nosso canto confortável de forma nenhuma. Então, vou te dar uma receita que vocês já sabem muito bem. Vocês sabiam que lá fora há vários paralíticos? Precisando de nós? Há vários paralíticos que ainda estão presos à sua maca. E que de repente pode ser a sua maca? A sua vaidade, a sua ignorância, o seu orgulho, a sua riqueza. Somos nós que vamos levar Jesus àquele povo. Somos nós, aqueles 4 amigos. Já pensaram nisso? Somos nós, irmãos. E o que eles levaram? A palavra. Eles levaram esse paralítico à verdade. E aqui está a verdade. Sabe por quê? Porque essa verdade, examinar as escrituras, que vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna. E são elas que de mim o quê? Testificam. Eu gostaria que vocês fossem em Romanos, no capítulo 15. Verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos o quê? Nós somos um povo de esperança, irmãos. Vocês já pensaram nisso? Nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a esperança da Canaã celestial. Nós estamos aqui como os peregrinos, nós estamos de passagem. Nós temos que deixar um legado aqui na terra. E esse legado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom, irmãos? Que seja esse pequeno episódio que aconteceu na vida desse homem um exemplo para cada um de nós. Amigo é amigo. Amigo é aquele que ama. Amigo é aquele que ora. Amigo é aquele que ajuda. Mas amigo é aquele que convida. Já pensaram nisso? Eles fizeram um convite paralítico. Olha como a vida deles mudaram. Quantas pessoas nós já convidamos a vir aqui na igreja? E quantos ficaram? Outros foram embora? Não sei. Não sei. De repente eles foram embora e aceitaram. Mas eles tiveram o convite ou não tiveram? Foi ou não foi, meu irmão Gilson? O importante isso aqui que é, irmãos, e vocês têm que compreender uma coisa. E eu sempre falo comigo mesmo quando eu vou sair do meu trabalho missionário. Deus nos coloca um monte de convite no bolso. Um monte. Quantos convites que eu volto para casa com eles? Todos? Ou eu distribuo quase todos? Ou todos? É na distribuição do convite que a gente vê se a gente ama a Deus e ao nosso próximo realmente. Mas nós, como somos o povo da verdade, como somos o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos, nós temos que ser mais atuantes. Cobrar isso da gente, irmãos. Porque quando a nuvem descer, quando a orquestra começar a tocar, irmãos, e quando o sepulcro explodir, né, vocês vão ter grandes surpresas agradáveis. Grandes. Quantas pessoas não vamos abraçar porque levamos um copo d'água, porque demos um abraço, porque trouxemos para a vida deles Jesus Cristo através da sua palavra. Já pensaram nisso, irmãos? Já pensaram nisso? Vocês já imaginaram se aqueles 4 tivessem desistido? Onde estaria o paralítico hoje? Mas você pode estar certo que quando Jesus voltar, seja os 4 e aquele jovem também ressuscita. Deus seja louvado. Amém. Amém.